Boa tarde, galera. Estou mais uma vez aqui com vocês para a gente dar continuidade a esse estudo remoto da gente. Hoje nós vamos falar de equilíbrio de corpos extensos. A primeira coisa que a gente tem que entender de equilíbrio é as forças que relacionam com ela e essas variáveis. E a primeira variável que nós vamos falar é o momento de uma força em um corpo. O momento vai ser representado pela letra M e ele também pode ser reconhecido como torque. Esse momento ele vai causar uma força rotacional, uma força que é aplicada em um corpo, a tendência dele é girar. A expressão utilizada para nós determinarmos esse momento é M é igual F, que eu coloco em módulo porque você não vai ter um momento negativo e eu vou ter uma convenção. Eu posso dizer que para um lado é negativo e para o outro é positivo. Isso vai ser convencionado. Vezes D, que é uma distância. Não confundam esse D com um deslocamento, porque o corpo não vai estar se movimentando, não vai estar transladando, porque a gente implicaria no trabalho. Momento, esse deslocamento é a distância do eixo central até onde está sendo aplicada a força que vai produzir este movimento, né? Um outro nome utilizado para essa distância é também braço. Nós temos aqui uma relação, um exemplo de como vai apresentar. Aqui eu tenho um retângulo que está preso por um pino, né, nessa região, e aplico uma força sobre esse retângulo. Perceba que esse D é a distância do ponto fixo até onde eu estou aplicando a força. Quando eu aplico essa força, esse corpo ele vai girar preso por esse ponto. Nós temos vários sistemas de equilíbrio. Um dos sistemas que nós iremos trabalhar é um sistema binário. O que é um sistema binário? Sistema binário é quando nós iremos aplicar duas forças em um mesmo corpo. Essas duas forças, elas podem causar movimento ou não. Se os corpos tiverem a mesma distância e as forças tiverem a mesma intensidade e sentidos opostos, o corpo vai estar em equilíbrio. Momento binário. Perceba que o exemplo que eu dei aqui é um exemplo prático do dia a dia, né? Em algumas oficinas mecânicas para soltar o parafuso da roda de um carro, eles usam uma chave chamada chave estrela, né? E aqui a gente está vendo de frente, onde aqui é o parafuso e ele com as duas mãos ele gira em um sentido horário ou anti-horário para folgar ou apertar esse parafuso. Sendo assim, eu tenho uma força, uma distância de onde eu estou aplicando a força até o ponto central, e uma segunda força. Perceba que inicialmente elas têm sentidos opostos, mas como é uma força rotacional que vai causar uma rotação, eles estão no sentido anti-horário. Então, o momento resultante vai ser a soma do momento 1 com o momento 2, como está aqui em cima, não é? E eu calculo separadamente ou igual. E se eles forem iguais, as forças forem iguais, aí eu posso colocar em evidência, força igual D1 mais D2, certo? Uma observação, a resultante binária será nula se as forças tiverem a mesma direção, a mesma intensidade e sentidos opostos. Aqui, uma está fazendo girar no sentido anti-horário e a outra no sentido horário. Então, se esses momentos forem iguais, eu convencionei que o sentido horário é negativo e o sentido anti-horário é positivo. Isso é uma convenção minha. Fiz aqui nesse exemplo. Então, um ficou negativo e o outro positivo. Porém, os módulos são iguais. Ok? Galera, uma outra característica aqui é o centro de gravidade, o centro de massa, né? Centro de gravidade é quando a gente estiver falando de peso, né? E centro de massa é onde o corpo concentra toda a massa.
Isso se o corpo for simetricamente igual. Então, o centro de massa e o centro de gravidade vão ser iguais. Então, em um corpo, eu tenho um retângulo aqui, o centro de gravidade é justamente no meio, né? Na parte que equilibra esse corpo. O centro de massa, nem sempre ele vai ser no meio. Eu posso ter um corpo irregular, onde uma das extremidades concentra uma quantidade maior de massa do que a outra. Então, o centro de massa não vai ser necessariamente no centro do corpo. Tipos de equilíbrio. Eu vou ter 3 tipos de equilíbrio. E esses tipos de equilíbrio, eles vão estar relacionando com o centro gravitacional, certo? Eu vou ter o equilíbrio estável, instável e indiferente. Perceba que na primeira figura, um equilíbrio estável, eu tenho o ponto O aqui, é o ponto de sustentação, é onde um corpo está preso. Por exemplo, onde meus dedos seguram aqui, seria o ponto de sustentação, o ponto O. E a força que eu estou exercendo para que ele não caia, contrária ao peso, é minha força de sustentação. Então, o centro gravitacional dele é aqui no meio, digamos que aqui é um corpo uniforme, né? Então, o centro gravitacional está no meio, e ele vai ser estável quando o centro gravitacional estiver acima do peso e abaixo da força de sustentação. Perceba que se eu solto, eu modifico, a tendência é ele voltar para a mesma posição, ou seja, estabilizar. Um equilíbrio ele vai ser instável quando a força de sustentação estiver abaixo do centro gravitacional. Então, eu estou segurando um corpo aqui, exercendo uma força aqui. Então, a tendência dele não é voltar à condição normal. Se eu tiro ele do equilíbrio, a tendência dele é girar. E aí nós vamos para uma situação estável, né? Então, essa instabilidade, tanto para um lado quanto para o outro, é ele girar em torno do eixo central. E uma situação, ela vai ser indiferente quando o eixo de sustentação e o centro gravitacional, eles forem iguais. Em qualquer ponto que eles estiverem, eles vão alcançar um equilíbrio. Eles vão estar equilibrados em qualquer posição, ok?